Olha, a nossa expectativa era de um jogo do Vasco, pelo menos, melhor do que foi contra o Botafogo e do que foi contra o Curitiba. E vou dizer para vocês que eu estou muito preocupado, porque nós conseguimos jogar igual ou pior. Foram 90 minutos de uma mediocridade absurda, de um time totalmente entregue em relação à questão mental, à questão de concentração, à questão até de respeito pela camisa do Vasco. Porque eu tenho pena do torcedor do Vasco que espalha o seu amor pelo Brasil todo para ir atrás desse time. O Vasco jogou em 2021 contra o Remo no Baianão e lá estavam Léo Jabá, Sarrafiore, Vanderlei, monte de baranga, aquele time vagabundo que não subiu para a primeira divisão. E eu me lembro, festa no hotel, torcedor acompanhando, porque o torcedor, coitado, ele está ali pelo clube. Mas, sinceramente, a diretoria do Vasco tem feito um esforço hercúleo diante das dificuldades do clube, diante do tombo que nós tomamos com a 777, para minimamente tornar o Vasco competitivo. Mas está aí. A gente está indo para uma terceira janela, em outras, na verdade, a quarta janela, em outras. A primeira foi uma tragédia em termos de contratação. Aliás, não. Foi a primeira em 24, duas em 25 e uma agora em 26. Tem agora uma no meio do ano. A gente teve a primeira janela trágica, de uma gestão completamente desconectada da realidade, trazendo Jean Davi, Companhia Limitada, Maxi não sei quem. Veio a segunda do início do ano de 25, que vieram Garré, Lloyd, mais uma vez um show de horrores. E aí chegou o Admar Lopes, para dar uma ajustada e para contratar dentro daquilo que ele podia. E contratou jogadores que deram pelo menos um corpo ao Vasco diante desse fragilíssimo futebol brasileiro, que faz o Remo jogar a primeira divisão, esse time fraquíssimo do Remo, fraco, muito fraco. Mas o time ali vai, mas briga até a última rodada para cair. Ah, mas chegou a final da Copa do Brasil, torneio. Você vai ganhando nos pênaltis, vai classificando, o Vasco se classificou para a final perdendo para o Fluminense. Aí vem agora o início do ano, o Vasco faz algumas contratações, mas acho que esse meio do ano a direção do Vasco está em xeque. Ou o Vasco contrata jogadores dispostos, compromissados, com DNA de vencedores, ou então a gente vai ficar nesse marasmo para sempre. O que aconteceu hoje é uma reprise. O Vasco sai na frente, toma o gol de empate, se tivesse mais 10 minutos, perdi o jogo. Porque é um time que não tem psicológico, cabeça para segurar jogo, não adianta, cara. Quando o Vasco fez 1-0, o gol do Andrés Gomes, dentro de uma coisa que a gente falou no intervalo, a gente comentou aqui, pô, será que não dá pro Andrés Gomes, que não tá jogando nada na esquerda, uma hora ir pra direita? Gente, é uma coisa que tá na cara, escarrada, que o treinador precisa ver, mas os jogadores também precisam se... Sabe, e é isso, falta essa personalidade a esse grupo, falta, aliás, a quem joga no Vasco nos últimos anos, essa personalidade. Aí o Andrés foi pra direita, bom, fez o gol. Mas assim, em sã consciência, todos vocês pensem assim, não, o Flávio tá certo, o Flávio tá errado. Alguém aqui tinha certeza, eu não anotei o gol do Vasco, não, mas foi no início, que o Vasco ia segurar o empate, o Vasco ia segurar a vitória. E eu não tinha nenhuma segurança. Zero segurança. Tinha certeza que o Remo ia empatar. Ah, mas podia sobrar uma bolinha lá. O Vasco parou de jogar. De novo, parou de jogar. Teve uma chance escarrada com o Rojas para definir o jogo, não fez, não definiu. Várias definições erradas, decisões erradas na hora de tentar chegar na frente. Time entregando a bola para o Remo, que é um time fraquíssimo, fraquíssimo. Mas o Vasco também é. Tecnicamente talvez um pouquinho melhor, mas mentalmente, fisicamente, voltou a cair. Tá difícil, cara, tá complicado. E aí você faz alterações, vamos lá, você coloca o Brenner. Eu falei no intervalo, até o Jean discordou de mim, achava que era o Brenner, eu achava que era o Spinelli. É porque o Brenner é isso aí, cara, esse jogador sem sangue, ele é bom jogador, ele é técnico, mas não tem disposição nenhuma, cara, falta de coração. Parece que tá assim, sem compromisso, tá de saco cheio de estar em Belém. Igual o David, os dois.
É um sair de mão junto. A impressão que eu tenho é que o David, na hora que foi sair para cumprimentar o Brenner ia pegar na mão dele, os dois iam sair juntos pelo vestiário, porque é um fardo para esses caras jogarem. Aí o Spinelli entra com 43 minutos. O Spinelli é a salvação? Não, mas pelo menos luta, briga, vai lá em cima marcar o zagueiro, vai tentar fazer alguma coisa. Essa atitude é que falta, cara. Falta atitude. Aí você vê o menino JP entra. Pesado, cara. Vamos parar de forçar a barra. É um bom jogador, mas o ritmo é outro, cara. Caindo, escorregando, chegando atrasado nas bolas, chegando atrasado na marcação, porque também entra numa rotação diferente. O Tietê vai quase até o final do jogo. Jogador completamente inoperante. Participou lá do gol, mas, sabe, nada que seja assim. Jogador que não chuta, jogador que não dá uma bola, que não pifa, nada. 0. Mas vai até o final dos tempos. Fica lá até o final dos tempos. E aí o Vasco vai baixando fisicamente, o cérebro já não acompanha, aí a bola pica na grande área, o Robert Renan faz assim, do tipo, sai quem, cara? O Talhari quase empata, e na sequência, uma falta do Saldívia. Eu acho até que podia evitar, cerca o cara, mas tudo bem. Cruzamento na área, o Vasco tomou um gol de novo igual, cara. É isso aí que o Vasco sempre toma de cabeça. 2 caras sozinhos, já tinha passado uma anterior que o zagueiro lá, um camaronês, subiu sozinho e meteu de cabeça por cima. Porque o Vasco é um time ruim, em termos de atitude, em termos de, eu já falei, de marcação, de vontade de vencer, essa coisa de vencer. Não passa no sangue desses caras e não tem passado nesses últimos anos, porque falta um jogador de culhão. Faltam esses jogadores. O Vasco tem um bom time, jogadores que a gente vê, o Rojas é um bom jogador, a gente vê o Andrés é ótimo jogador, a gente vê o Thiago Mendes que eu tiro. Vou tirar o Thiago, o Barros é bom jogador, Saldívia e Robert Renan tem qualidade, mas falta o culhão, sabe? Falta o cara que vai dar o esporro. O jogo durante 90 minutos, o árbitro da partida não deu um cartão amarelo para jogador do Remo, cara. Inacreditável isso. Jogo pegado para um lado, ele não deu um cartão, mas não sei se ele administrou. Então, sinceramente, é um roteiro. A gente está falando aqui uma coisa que a gente já fala. Mais uma atuação muito ruim, uma queda de produção terrível, absolutamente terrível. Me preocupa o declínio técnico de alguns jogadores, o declínio físico, como por exemplo do capitão Thiago Mendes, que não está aguentando, está com controle de carga, está sentindo. E o Vasco, mais uma vez, perde 2 pontos. Tava lá para pegar. Por isso que, ó, acho que foi o Emerson que perguntou hoje, pô, a gente pode brigar lá por cima? Eu não quero falar sobre isso, cara. Porque o Vasco é um quebra-tesão. O Vasco é um broxante. O Vasco parece um laxante, cara. Vejo o Vasco jogar, dá vontade de ir ao banheiro, porra. Eu fui sair com a minha cachorra agora. Foi desparecer. Porque, cara, é um negócio assim surreal, cara. Surreal isso. E é um filme que se repete, então eu tenho pena. Recebi um áudio aqui do meu amigo Salomão Toledano, deixou antes. Falou, pô, cara, a gente fica desde 10 horas da manhã, sabe, pra tudo quanto é lado, levando meu filho, dormindo de madrugada, pô, um esforço danado, toma chuva no lombo. Pra essa entrega, pro Brenner dar trotezinho dentro de campo, pro David dar trotezinho dentro de campo. Pô, para, cara. Para, sério, cara. Eu fico com pena dessa galera. Acho uma sacanagem isso. Uma sacanagem. Alguma coisa precisa ser feita, cara. Porque eu realmente estou muito preocupado. O Vasco caiu, um declínio enorme. O Renato não tem peças. As peças são fracas de modificação, de mudança. Assim, não é algo que vá mudar substancialmente. Ah, vamos tirar quem? Bom, vai jogar. Vou dar um exemplo. O Marino Inestronça. Pô, honestamente, cara. O cara entra em campo. Choveu desde 3 horas da tarde. O irresponsável cai 4 vezes escorregando. Aí ele vai ver que ele botou a chuteira errada. Pô, isso é falta de compromisso, cara. Isso é falta de concentração. É por isso, Marino, que as pessoas não acreditam muito em você. Não adianta você postar no Instagram. Você foi ver durante o jogo que tava gramado molhado. Nossa, você tava onde, cara? Tava no vestiário? Tava lá em cima na cabine? Você não tava no campo, nem no banco de reserva, pra pisar no gramado e ver que o gramado tava molhado? Você não tava aquecendo, cara? Então essas são caras escarradas do descompromisso, da falta de concentração, de um time que tem jogadores de boa técnica, mas é um time sem culhão. É um time que precisa de alguém de dar na cara, alguém para dar um esporro, alguém para dar... Você vê lá o Aleph Manga com o Patrick, a porrada comendo? Falta isso no Vasco, a gente não vê isso, cara. Porque o Vasco que eu vi nos anos 80, 90, a porrada comia. Edmundo brigava com o Juninho, Odivan brigava com o Luizinho, o pau comia.
Roberto saia na porrada lá com Guina, saia na porrada com o Ramon, sabe? O Vasco é um time de bons amigos, de gente boa, legal, que faz gol e tira foto, fica junto. Eles gostam, vai pro Instagram, postar um monte de coisa. Enquanto isso, estamos nós aqui, os otários lá no Mangueirão, vendo isso. Como os otários que foram a Curitiba, como os otários que foram sábado à noite em São Januário. Porque, desculpe, eu tenho que chamar a gente de otário, eu tô me incluindo nessa, cara. O meu sábado à noite tá indo embora, eu tenho um jantar hoje, o Cerdeira tem que sair, o Emerson quer aproveitar a noite, e nós estamos aqui sentados com a bunda aqui para falar desse time, cara. Qual é o compromisso que esses caras têm? E aí, fica por isso mesmo? Pô, a semana toda treinando, a semana toda viajando, de bom, hotel maravilhoso, tudo bem, torcida, porra, puxando os caras lá, porra, babando os caras, amo vocês. Pra isso? Pô, me desculpe, cara, sinceramente. Medíocre. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.